Retomaremos a aula de onde paramos e, continuando o estudo de triângulos, nós vamos trabalhar nessa primeira aula de retorno com soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, para lembrar do que vimos anteriormente, em qualquer triângulo, independente do tipo de triângulo que ele seja, a soma dos seus ângulos internos corresponde a 180 graus. Então, esse primeiro exemplo, ele pede o valor do x, que corresponde à medida desse ângulo, que é o que falta para essa soma total de 180 graus. Então, eu posso até fazer intuitivamente, sem precisar fazer cálculos ou montar uma equação. Como seria? Se aqui eu tenho 50 graus e aqui eu tenho 30 graus, o que falta para 180 graus é 100 graus. E como eu montaria essa questão utilizando a equação do primeiro grau? Ficaria assim, ó, o valor do ângulo x mais o valor do ângulo 50 graus mais o valor do ângulo 30 graus, isso tudo tem que dar 180 graus. Resolvendo, x mais 50 graus mais 30 graus, 80 graus. E repete o 180. X é igual a 180, então a gente mudando o 80 graus de membro ou somando o termo simétrico, então aqui é mais 80, fica menos 80. X é igual a 180 graus menos 80 graus, 100 graus. Essa é a medida do ângulo x que está faltando aqui, 100 graus. Só para conferir, 100 mais 50 mais 30 igual 180 graus. A segunda questão é uma questão mais elaborada, o segundo exemplo. Esse exemplo não dá a medida específica de um ângulo, mas aqui eu quero que a gente descubra quanto mede esse ângulo, quanto mede esse, quanto mede esse, tá? Então, aqui eu vou usar o mesmo princípio, soma dos ângulos, total da soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Então, 180 graus sempre vai estar aqui depois da igualdade nesse caso. Então, aqui eu vou somar o primeiro ângulo, x mais 50 graus, com o segundo ângulo, x mais 10 graus, mais o terceiro ângulo, vou juntando o segundo, agora o terceiro, x menos 30 graus. Tudo isso vale 180 graus. Então, a partir desse princípio, que eu vou efetuar primeiro ângulo, segundo ângulo, terceiro ângulo. Então, vou fazer aqui um pouco mais abaixo. X mais 50 graus, mais x mais 10 graus, mais x menos 30 graus, igual a 180 graus. Então, iniciando o cálculo. Somando todos os x, ó. 1x mais 2x mais outro x. Então, 1, 2, 3. 3x. 50 mais 10 menos 30. 50 mais 10 é 60. 60 menos 30, 30 graus. Igual a 180 graus. Então, 3x é igual a 180 graus. E o mais 30, mudo para um do membro aqui para menos 30. 3x é igual a 180 menos 30, 150 graus. X é igual a 150 graus, dividido para 3. X é igual a 50 graus. Essa é a medida do x. Mas aqui eu quero saber a medida do ângulo. Ó. Se eu for calcular o ângulo S, então o ângulo S é x mais 10 graus. Então, se x é 50, 50 mais 10 graus igual a 60 graus. Calculando o ângulo T. Calculando esse ângulo T, tenho que x menos 30 graus é igual ao ângulo T. Se x é 50 graus, 50 menos 30 igual a 20 graus. E o terceiro ângulo, o ângulo R, é igual a x mais 50 graus. X é 50 mais 50 graus, 100 graus. E fazendo aqui só a conferência da soma, o total tem que dar 80, 180. Então, 100 graus, mais 60, 160, mais 20, 180 graus. Então, cada um desses ângulos somados no triângulo, 180 graus. Então, esses aqui são exemplos que vocês vão utilizar para responder a ficha de atividade que está anexo aí na aula de hoje. E vocês vão ou imprimir a folha para poder colar no caderno para depois a gente corrigir,
Ou então, vocês vão simplesmente baixar no seu computador a ficha de atividades e responder essas questões no caderno, tá? Posteriormente, a gente vai fazer a correção e eu vou verificar todas essas atividades.